Olá, meus amigos. Mais uma vez, vamos dar continuidade à nossa leitura Jesus em Nós, já pedindo a bênção do amor de nossa vida. Vamos lá continuar a nossa leitura? Entrevista de Hebe Camargo, Chico Xavier e a nossa querida e amiga e irmã Nair Belo. Hebe pergunta: mas Chico, paira sobre nossas cabeças a profecia de uma terceira guerra. Chico responde: tudo indica que, se não trabalharmos coletivamente com todos os meios ao nosso alcance para que isso seja evitado, de fato uma nova calamidade pode ocorrer sobre nós. Agora, vamos fazer a força possível para que isso não aconteça, ou que aconteça pelo mínimo, se é que nós não podemos estar livres de débitos tão grandes. De modo que, se nós pudéssemos incentivar o princípio de paz em todos os lugares, em todos os corações, se nós conseguíssemos levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo sem reparação, sem dogmas, sem qualquer ideia de hegemonia, de interpretação, de um ponto de vista religioso sobre outro, se nós pudéssemos levar para a frente aquela bandeira que Ele nos deu, declarando positivamente: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele não esperou por nosso amor e nem espera nosso amor. Ele nos ama e por isso não nos abandona. Depois de toda a tragédia do Calvário, quando volta ao convívio dos seus próprios companheiros, ele diz: estarei convosco até o fim dos séculos. Ele não se queixa, não se lamenta, ele não acusa ninguém. Não há notícia no Evangelho de que Jesus tenha voltado do reino espiritual, onde ele é a luz refletindo o próprio Deus. Não consta no Evangelho que ele tenha vindo reclamar contra Pedro ou contra Tiago, esperando que me desculpem esta intimidade, porque devemos dar os títulos merecidos às personalidades do Evangelho. Ele não recriminou companheiro algum pela deserção, ele apenas disse: estarei convosco até o fim dos séculos. Gente, só uma observação. Ele fala a Pedro e Tiago, e aí ele mesmo diz: olha, esperando que me desculpe esta intimidade, porque devemos dar os títulos merecidos às personalidades do Evangelho. Então ele diz assim, seria chamar São Pedro, né, e São Tiago, e ele chama Pedro e Tiago e pede aí a desculpa. É lindo o nosso querido Chico. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, ainda nossa querida Hebe. Você tem noção, Chico, de tudo que você representa, todos nós do mundo? Eu represento aquilo que um pé de grama representa numa cancha de futebol. Um pé de grama desaparece, outro aparece. Se entrar um animal, naturalmente vai consumir aquela grama. Há pouco tempo, uma senhora de Goiânia me trouxe um livro e me disse: eu vou pedir a você para verificar, porque este autógrafo está adulterado. Está assinado Cisco Xavier. Então eu disse a ela: não, senhora, fui eu mesmo que assinei assim, porque eu me sinto como um cisco, ou então como uma lata de cisco. Eu assinei Cisco Xavier, achei que era mais próprio. Cisco, gente. Daí pergunta:
O Chico é muito bem-humorado e a gente está acostumada a só levar o assunto a sério, bater papo sério. Mas o Chico gosta de piadas. Claro, ele gosta de piadas, de dar risada. Estamos rindo agora de um pé de capim. Nair. Chico, um filho excepcional é um karma, uma prova para os pais? Nair. A criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora, não somente em se tratando dela mesma, mas também dos pais. Isso tem sido tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel, que é o guia espiritual de nossas tarefas. E ele, então, diz que, regra geral, a criança excepcional é o suicida reencarnando depois de um suicídio recente, porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, está apenas estragando ou perdendo a roupa que a providência divina permite que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. A verdade é que ela em si é um corpo espiritual. Então, os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além. Lá, ela se demora algum tempo, amparada por amigos que toda criatura tem, afeições por toda parte, mas volta à terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo após o suicídio. Se uma pessoa espatifou o crânio e se o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia. E aí, os centros fisiológicos não funcionam. A endocrinologia teria de fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica. Porque aí a criatura feriu a vida no santuário da vida, que é a parte mais delicada do cérebro. Se ela suicidou-se, mergulhando-se em águas profundas, ela vem com a disposição para o efizema, um efizema infantil, ou da mocidade, ou dos primeiros dias da vida. Se ela, por exemplo, se enforcou, ela vem com a paraplegia, depois de uma simples queda, pois que toda criança cai do colo da ama, do colo da mãezinha. Então, quando o processo é de enforcamento, a vértebra que foi deslocada no enforcamento vem mais fraca e, numa simples queda, a criança é acometida pela paraplegia. E nós vamos por aí. Outras crianças que vêm completamente perturbadas. A esquizofrenia, por exemplo, disse que é o suicídio depois do homicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detectar os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é
tão terrível que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. Cenas do próximo capítulo. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe.